Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Entramos em mais um dia de meditação do livro de Salmos. Vamos meditar hoje no capítulo 27, 28 e 29. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. No capítulo 27, diante das ameaças dos seus inimigos, Davi demonstrou confiança inabalável no Senhor. As circunstâncias da composição do Salmo 27 não é identificada, mas, obviamente, o segundo rei de Israel havia sido liberto de várias ameaças e ainda enfrentava a possibilidade de outras. Suas experiências foram suficientes para criar em Davi a plena confiança em Deus. Davi inicia o salmo com uma tripla declaração de quem é o Senhor para ele: sua luz, sua salvação e a fortaleza de sua vida, ali no verso 1. Essa confiança em Deus para guiar, salvar e proteger deixa o salmista sem motivo de temer seus inimigos. Seus adversários caem e ele permanece, no verso 2 e 3. Davi revela seus desejos mais íntimos quando fala sobre o seu relacionamento com Deus. O foco da sua vida é bem descrito nas palavras do verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A construção do templo de Jerusalém foi realizada depois da morte de Davi, fato que nos ajuda a entender a ênfase espiritual do seu pedido. A casa ou templo do Senhor foi muito mais do que um edifício feito por homens. Davi desejava a comunhão constante de Deus, o relacionamento espiritual representado durante alguns séculos pelo templo edificado por Salomão. A linguagem de Davi prevê o ensinamento de Jesus, pois o Senhor tirou a atenção do lugar físico e focalizou o relacionamento espiritual. Respondendo a uma pergunta sobre a importância do templo em Jerusalém, Jesus disse que aquele local perderia seu significado, porque todos devem adorar a Deus em espírito e em verdade, lá em João 4, 19 ao 24. A verdadeira habitação de Deus não é um edifício feito de pedras, e sim um coração do seguidor fiel. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. O tabernáculo de Deus seria o refúgio, o lugar seguro que permitiria tranquilidade na vida de Davi. Apesar das ameaças dos seus inimigos, nos versos 5 e 6, é a mesma confiança que Paulo ensinou aos cristãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Mas o santuário não foi apenas um lugar de refúgio, de benefícios para Davi, e sim um ambiente de adoração ao Senhor. Davi aplicou na sua própria vida a instrução geral que Deus dá aos homens. A mensagem que ele ouviu de Deus estava no plural: buscai minha presença, mas Davi entendeu a aplicação particular: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença, no verso 8. Quando ouvimos ensinamentos da palavra de Deus, sempre devemos pensar primeiro na aplicação em nossa própria vida. Sabendo que seu predecessor, Saul, foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência, lá nós vemos isso em 1 Samuel 15, 23, Davi se mostrou ciente do risco de se desviar e perder sua comunhão com Deus. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha vida, ó Deus da minha salvação. Lá no versículo 9. Davi entendeu que Deus era mais confiável e fiel do que os seus próprios pais, mas não se esqueceu da importância da sua própria fidelidade para continuar na proteção divina. Vemos no verso 10 ao 12. Davi encerra esse hino com uma afirmação e uma orientação. Ele declara a sua fé na salvação que Deus oferece. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, lá no verso 13. O salmista deseja, sobretudo, que seus leitores, outros servos de Deus que cantariam este hino de louvor, tenham a mesma confiança. Espera pelo Senhor.
tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, no verso 14. Quando sentimos vulneráveis, ansiosos e desesperados, devemos lembrar as palavras de Davi. Paulo frisou o mesmo princípio e ofereceu a mesma confiança quando escreveu aos cristãos de Filipe. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 7. Que demonstremos a fidelidade e a fé de Davi. Agora aqui no Salmo 28, Davi não identificou nenhuma circunstância específica que inspirou este hino. É provável que ele tenha pensado em várias provações difíceis e no livramento de Deus, que Deus sempre lhe deu. O Salmo se divide em 4 partes principais. Aqui no verso 1 e 2, que Davi clama a Deus, ele é apertado ali pelos seus inimigos. Davi buscou a salvação que só o Senhor pode oferecer. Ali levantou a sua voz e ergueu suas mãos em um apelo urgente a Deus. Davi apela pela súplica que nós vemos no verso 1 e 2. Davi sente como se Deus estivesse surdo, não estivesse ouvindo o que ele estava clamando. Então há esse apelo de Davi no verso 1 e 2. Agora no verso 3 a 5, nós vemos o salmista que pede julgamento divino dos malfeitores. Pela segunda vez aqui nesse salmo, Davi pede que Deus distingua entre ele e os ímpios, porque acredita em um destino terrível para aqueles que não servem ao Senhor. Ele faz sua súplica para que Deus haja com justiça no castigo dos homens que praticam malícia e perversidade. No verso 6 e 7, Davi oferece louvor de gratidão a Deus. Interessante que nós vemos no versículo 1, ele começa falando que Deus não se faça surdo da sua súplica, da sua oração, suplica ao Senhor. Ora, no verso 6 e 7, ele fala assim, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Ele viu ali as respostas de suas orações e adorou a Deus por esse motivo. No verso 8 e 9, Davi exalta o Senhor não somente pelo seu livramento particular, mas também como Salvador e pastor do seu povo. Ó Senhor, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. A confiança de Davi na salvação divina se alicerçou na sua fé, na santidade do Senhor, porque Deus é perfeitamente santo. Ele faz distinção entre os seus servos e os desobedientes, que não honram a Deus e não consideram as implicações das suas obras. A natureza de Deus não mudou. Nós vemos ali em Malaquias 3:6 e Hebreus 13:8. Podemos contar com a fidelidade de Deus com a mesma certeza que Davi demonstrou. A questão que sobra para nós é fundamental. Ficamos do lado dos servos fiéis ou dos infiéis? Agora, para finalizarmos, aqui no Salmos 29, é atribuído a Davi e é um pequeno hino de louvor que focaliza o poder da voz de Deus. Na leitura desse salmo, percebemos ênfase especial pela repetição de algumas expressões. Os estudiosos da língua hebraica falam do significado de palavras repetidas e sugerem que a tripla repetição seja uma maneira de dar a máxima ênfase àquilo que está sendo falado. O exemplo mais citado ali, Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8, é quando nós vemos ali que diz assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As repetições do Salmo 29 são menos conhecidas do que Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8 do Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, mas serve para glorificar o nome do Senhor de maneira semelhante. Vamos observar a adoração apresentada neste salmo por uma série de expressões triplas.
formando a introdução, a mensagem central e a conclusão do hino. A introdução é tributai ao Senhor. Davi inicia o hino com uma chamada ao povo para tributar ou dar glória ao nome do Senhor. Ele reconhece Deus glorioso e poderoso como merecedor de adoração por causa da sua santidade. No 1 e 2, ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então vemos aqui a repetição do tributai. A mensagem central é a voz do Senhor. Antes da próxima frase tripla, Davi comenta sobre a posição exaltada de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, no verso 3. O poder da voz de Deus é destacada de Gênesis a Apocalipse, pois sua palavra é o instrumento usado para criar e manter o universo. No corpo desse salmo, Davi inicia 6 frases, 2 grupos de 3, com as palavras a voz do Senhor. Deus exerce domínio total sobre a natureza, seja animais, árvore ou a própria terra. Nos versos ali do 4 ao 9, nós vemos a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A conclusão é que o Senhor age no final desse cântico. Davi enfatiza Deus como ativo, dominando eternamente sobre toda a sua criação. O nome de Deus aparece 4 vezes nessa descrição do seu domínio em 3 frases que se inicia com a palavra o Senhor. Ele preside sobre os dilúvios, uma das forças devastadoras da natureza. Ele reina eternamente e protege o seu povo. No verso 10 e 11, o Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa com a paz o seu povo. A tripla repetição dessas mensagens de louvor reforça o ponto principal dessa composição de Davi. Deus merece a adoração dos homens que ele criou, pois ele ocupa sua posição exaltada e exerce domínio sobre todos os aspectos da sua criação. Devemos dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Queridos, e finalizamos mais um dia de meditação aqui na palavra do Senhor. Salmos maravilhosos. Podemos ver no Salmo 29 aqui essa repetição, a ênfase que o salmista trazia sobre o Senhor, sobre a voz do Senhor, sobre tributai ao Senhor, sobre quem era o Senhor. Então nós vemos aqui ele trazer a ênfase. Mas eu queria deixar para vocês, meditação, o Salmo 28, quando nós vemos Davi iniciando ali aquele clamor, aquela súplica ao Senhor, dizendo para que o Senhor não se fizesse surdo à sua súplica, à sua oração. Davi estava passando momentos ali com certeza difíceis para compor e para fazer tal súplica, tamanha a pressão que ele estava sofrendo dos problemas, aonde ele pedia para o Senhor que não se fizesse surdo, que não virasse as costas para a sua súplica. E nós vemos que o clamor ao Senhor foi tão poderoso que no final do Salmo 28 ele está ali agradecendo porque o Senhor o ouviu, ele sentiu, ele pôde ser correspondido, a sua súplica foi correspondida ao Senhor. E ele pôde ali concluir o Salmo glorificando a Deus. Não é diferente se nós olharmos o aspecto quando Jesus estava dando os últimos ensinamentos, as últimas instruções para os discípulos ali antes dele ser assunto ao céu. Nós vemos bem no finalzinho do livro de Marcos, finalzinho do livro de Mateus, Jesus ele chama os discípulos e dá orientações. Olha, vocês devem ir pregar o evangelho, batizar, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão ensinar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. E aí Jesus faz uma promessa inspiradora, maravilhosa, uma promessa que é uma palavra que se todos nós nos apegássemos a ela, nós sentiríamos mais fortalecidos na nossa caminhada. Que ele falou, e eis, depois de todas essas instruções que Jesus dá aos discípulos antes de ser assunto, ele diz assim, olha, e eis que eu, Jesus, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Então essa palavra, essa promessa dita pelo próprio Jesus, ela nos dá garantia que Jesus está conosco. Mesmo que você esteja passando em momentos difíceis, onde você tem a percepção que de repente Deus não está te ouvindo, você não está sendo escutado por Ele, que as suas súplicas não têm chegado a Ele. Nós ouvimos muito a expressão céu de bronze, que parece que as suas orações não passam. A palavra do Senhor nos garante que Ele estaria conosco todos os dias. Com quem que Ele estaria? Com aqueles que ouvem e cumprem a Tua palavra, aqueles que prega o Evangelho, aqueles que ensinam as pessoas aquilo que nós aprendemos do Senhor, aqueles que valorizam e reconhecem quem é o Senhor, a morte e a ressurreição. Para esses, Jesus falou, estarei com vocês todos os dias. Por mais que você pense ou pareça que você não está sendo ouvido pelo Senhor, o Senhor tem ouvido as suas orações, as suas súplicas, e você pode ter certeza que, como no final do Salmo 28, você vai poder glorificar a Deus porque o Senhor te ouviu, o Senhor ouviu a sua súplica e o Senhor trouxe refrigério à sua alma. Queridos, tenham uma semana abençoada, que o Senhor cubra você de graça, de bênção, e que amanhã, com a permissão do Senhor, estaremos novamente aqui para dar continuidade nessa palavra tão poderosa que é a palavra do nosso Deus. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.